Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Pedro Feitosa. Estou aqui hoje para trazer para vocês um palpite no jogo do Palmeiras que joga em casa contra a equipe do Deportivo Pereira. Mas aí você pode perguntar, Pedro, como que você vai conseguir trazer uma operação no jogo do Palmeiras se o Palmeiras está pagando apenas 1,20 para vencer o jogo, já que venceu o primeiro jogo por 4-0? Eu vou criar uma aposta junto com vocês. Eu vou criar o palpite para esse jogo junto com vocês e vou chegar numa odd de 3 vezes. Isso mesmo, observe bem. O Palmeiras está pagando 1,20, mas eu vou criar uma operação que vai dar uma odd de 3 vezes. Se você colocar 10, volta 30. Colocar 100, volta 300. Pedro, é certeza? Óbvio que não existe certeza no futebol. É mais difícil? Óbvio que sim. É uma odd de 3 vezes. Então vamos trabalhar com diferentes mercados para conseguir chegar nessa odd. Mas é uma operação bastante possível e que tem valor para esse jogo do Palmeiras, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, deixa o like, deixa seu comentário, ativa o sininho que é muito importante para que você veja primeiro do que as outras pessoas, beleza? Vamos direto ao vídeo de análise de hoje. Como comigo não tem esse negócio de segredinho, eu já vou direto para analisar o jogo do Palmeiras e trazer o palpite gratuito para vocês. Galera, já vou pedindo desculpa novamente, minha garganta, minha saúde ainda não está 100%, estou me recuperando aos poucos. Gratidão a todo mundo que deixou comentário no vídeo anterior, desejando melhoras, boa recuperação, saúde. Muito obrigado. Gratidão a todos vocês e podem ter certeza que essa energia positiva que vocês mandam está me ajudando do lado de cá também. Beleza? Valeu. Galera, o jogo é Palmeiras contra o Deportivo Pereira. O Palmeiras vem de uma vitória importante contra a equipe do Vasco, mesmo sem jogar tão bem. Eu estava lá no Allianz e o Palmeiras não jogou o seu melhor futebol. Diferente do que fez na Colômbia, meteu um 4-0 na equipe do Deportivo Pereira na sua casa. Então assim, o Deportivo Pereira chega a São Paulo na boa, velho. Não chega achando que vai tirar os 4 gols de diferença, né? Pô, os caras querem no mínimo fazer um bom jogo e não tomar uma grande goleada. Então, o Palmeiras, ele tem esse jogo contra o Deportivo Pereira e no final de semana tem um clássico contra a equipe do Corinthians. Corinthians que também está envolvida em competições sul-americanas. Só que assim, para esse jogo aqui, mesmo que o Palmeiras venha a ter alguns jogadores mistos, ainda assim eu acredito numa vitória do Palmeiras, porque os jogadores reservas do Palmeiras são de alta qualidade. Aí você vem, Palmeiras contra o Deportivo Pereira. Palmeiras não sofreu gol nas últimas 5 partidas e grave bem isso que eu estou te falando. Palmeiras, ele não levou gol nas últimas 5 partidas. O time tem uma defesa muito boa. Não perdeu nas últimas 5, marcou nas últimas 4 e marcou em 80% dos seus últimos 10 jogos. Ambas marcam não nas últimas 5. O Deportivo, ambas marcam não nas últimas 4 e under 3,5 em 9 dos últimos 10 jogos. O único jogo que bateu acima 3,5 foi justamente contra a equipe do Palmeiras. Galera, eu vou criar uma aposta com vocês aqui no site da Aposta Ganha. Tá aqui, ó, Palmeiras e Deportivo Pereira. Vou aqui em mais opções. Galera, detalhe, Aposta Ganha tem R$5 gratuito para vocês na descrição desse vídeo. Você vai clicar no link, vai fazer o seu cadastro. Pedro, já tem um cadastro, e agora? Aí você vai ter que ver com alguém da sua família aí, fazer um novo cadastro, porque infelizmente se você já tiver cadastro, você não vai ganhar os R$5 aí gratuito para vocês, beleza? É só para novos usuários. Aí você vai lá na aba de créditos de bônus, ativa a promoção e vai estar valendo. Desculpa aí, galera, a garganta tá pegando. Vamos lá, eu vou aqui em criar aposta. Qual é a primeira operação que eu vou juntar nessa aposta aqui, ó? Qual equipe vai marcar gol? Eu vou botar aqui apenas Palmeiras. Olha que odd interessante. Só essa odd aqui já daria para você fazer uma entrada com unidade, porque ele tá pagando 1,67. Só que hoje eu vou fazer um pouco diferente de tudo que eu já trouxe para vocês até hoje. Eu vou trazer uma odd de 3 vezes. Eu vou buscar triplicar o nosso resultado com a unidade. Mas já aviso, é uma operação muito mais difícil de bater.
Se você não estiver confiante em uma das operações que eu vou colocar, você só coloca uma ou duas. Não trabalha com as três, porque eu vou trabalhar 3 mercados nesse jogo. Um deles é apenas o Palmeiras marcar. Vou aqui adicionar a seleção. O outro é total de gols. Vou colocar mais de 1,5 gols no jogo, que no caso tem que ser do Palmeiras, porque só o Palmeiras pode marcar. Já subiu para 2,12 essa odd. E vou aqui no mercado de corners, o Palmeiras jogando em casa com seu gramado sintético, é um grande marcador de escanteios. Mais de 8,5 escanteios. Os escanteios aqui pode ser do Deportivo Pereira também, tá, galera? Então, é escanteios do Deportivo Pereira e é escanteios do Palmeiras. Os gols, que só pode ser do Palmeiras. Olha aqui, ó. Deu uma odd de 3,01. O Palmeiras está pagando 1,20 para ganhar no jogo. Eu consegui montar uma operação aqui que a gente chegou na odd de 3 vezes. Adicionei a seleção. Olha aqui a nossa operação, ó. Qual equipe vai marcar gol? Apenas o Palmeiras. Quantos gols na partida? Mais do que 1,5. E quantos escanteios na partida? Mais do que 8,5. Não tem nada de absurdo nessa operação. É uma operação altamente possível, que tem muito valor e uma odd alta de 3,01. Essa é a minha análise para o jogo entre Palmeiras e Deportivo Pereira, válido pelas quartas de finais da Libertadores. Palpite gratuito na tela para vocês, Palmeiras contra Deportivo Pereira, tá aqui Deportes Pereira. Opção, qual equipe vai marcar? Apenas Palmeiras. Opção 2, quantos gols na partida? Mais do que 1,5. E coloquei ainda aqui, total de escanteios, mais de 8,5 escanteios. Tivemos uma odd de 3,01. Coloquei uma unidade, minha unidade é de 1.000. Odd de 3,01, retorno de R$3.010. Agora eu quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião. Você acha que a gente crava essa odd de 3 ou você acha que a gente vai cair em algum desses mercados? Se você acha que vai cair em um desses mercados, comenta aqui embaixo. Pedro, ó, eu acho que o Palmeiras toma um gol. Pedro, eu acho que o Palmeiras não vai fazer mais que 1,5 gols. Porque aqui tem mais de 1,5 gols no jogo, mas tem que ser do Palmeiras, porque eu coloquei que só o Palmeiras marcaria gol. Ou, se você achar aí que é nos escanteios que tá ali a pegadinha que a gente pode perder por conta dos escanteios, comenta aqui embaixo. Pedro, eu achei a operação do Palmeiras, apenas o Palmeiras marcar boa, do mais de 1,5 boa, mas essa dos escanteios aí eu tenho medo. Deixa aqui embaixo seu comentário, eu quero ver, só não vale comentar depois que o jogo terminar, né? Mas depois do jogo terminar, eu vou vir aqui, vou dar uma olhadinha e vou dar esse feedback para vocês, beleza? Então, entrada de 1.000, retorno de R$3.010. Tô sentindo que a gente vai cravar essa operação. Vamos a mais um jogo que vale vaga para as semifinais da Libertadores. Agora temos aqui um clássico argentino, o Racing recebendo em casa a equipe do Boca Juniors. Boca Juniors que estava totalmente desacreditada no início da competição, mas que está aí agora, ó, com grandes chances de chegar na semifinal. E a gente sabe que o Boca, quando chega, ele dá dor de cabeça, não tem jeito. O Racing marcou gols em 80% dos seus últimos 10 jogos e não perdeu 8 dos seus últimos 10 jogos. Teve mais de 1,5 gols em 80%. E um dos 2 jogos que isso não aconteceu foi justamente contra o Boca, que o último jogo terminou em 0-0. Menos de 3,5 gols em 80%. Over 0,5 HT em 80% também. Ambas marcam em 70%. Boca não perdeu nas últimas 10 e marcou 2 ou mais gols em 60% dos últimos 10 jogos. O que acontece aqui? Tivemos um 0-0 na última partida e temos 2 times aqui com padrão de over gols. Porém, o primeiro jogo ele foi um primeiro jogo desanimador. Por que desanimador? Porque eu sinceramente esperava pelo menos ver gols nessa partida. Então, esse padrão aqui no jogo de ida ele não foi seguido. Mas, acredito eu, pelas minhas análises, pelos números, pelas estatísticas das equipes, que saia gol, ainda mais se falando que é um jogo de volta. Ou seja, o cara tá ali, perdendo por 1-0, esqueça, ele vai ter que ir pra cima com tudo, porque perder por 1, por 2, por 3 vai ser a mesma coisa. Então, para esse jogo aqui, eu quero trabalhar o mais de 1,5 gols, que tá com a odd altíssima de 1,50. É difícil a gente encontrar um jogo que tenha o mercado de 1,5 pagando 1,50. É muito difícil achar que esteja pagando acima de 1,30, 1,35, 1,40, até 1,40
até normal quando não se trata de campeonatos europeus. Mas essa odd aqui de 1,50 ela me pegou. São dois times bastante ofensivos. Você vê que o Boca marcou 2 ou mais gols em 60% dos seus últimos 10 jogos. E o Racing marcou gols em 80% dos seus últimos 10 jogos. Temos aí diante duas equipes ofensivas e que brigam por uma vaga nas semifinais da Libertadores. Beleza? Então, para Racing Boca, a minha análise é mais de 1,5 gols, pagando 1,50. Os gols que não saíram no jogo de ida, vai sair no jogo de volta. Vamos agora de Copa Sul-Americana, jogo que também vale vaga para a próxima fase. Temos aqui diante o Defensa e Justiça jogando em casa contra a equipe do Botafogo. O primeiro jogo saiu 1-1, o Botafogo tomou um gol ali perto dos 80 minutos de jogo e acabou cedendo o empate para a equipe argentina. A equipe argentina que até que vem de um retrospecto positivo, ó. Marcou o primeiro em 90% dos últimos 10 jogos, não perdeu 9 dos últimos 10 jogos. E do outro lado você tem um Botafogo que não perdeu nenhum dos últimos 10 jogos, ou seja, está a mais de 10 jogos invicto. Para esse jogo aqui, o que é que eu quero trabalhar? Me deu vontade de trabalhar um Botafogo ou empate, eu cheguei até a olhar a odd aqui, tá 1,58, quase 60% de retorno. Fiquei com vontade, mas eu vejo mais valor aqui para esse jogo, a odd de 1,40 no mais de 1,5 gols. O primeiro jogo terminou 1-1, Defensa e Justiça jogando em casa, é um time argentino. Pode ser que o Botafogo dê uma deslizada aí, tá muito focado para o Campeonato Brasileiro. Eu considero que para o Botafogo é muito mais importante se manter focado, direcionado, pensando apenas no brasileiro do que na Copa Sul-Americana. Lógico, se você tiver a possibilidade de ser campeão de uma competição feita a Copa Sul-Americana, óbvio que o Botafogo vai aproveitar essa oportunidade. Mas o que eu estou dizendo é que pela análise do que o Botafogo tem escalado nos jogos da Sul-Americana, de como ele tem jogado na Sul-Americana, é como se o Botafogo não tivesse dando tanta importância a essa competição, já que ele é o líder isolado do Brasileirão e ele precisa manter-se focado nessa competição para poder continuar e ser campeão depois de muito e muito tempo. Então, para esse jogo Defensa e Justiça, a minha melhor análise é mais de 1,5 gols numa odd de 1,40. Mas estou deixando aqui a possibilidade também de trabalhar, de operar no Botafogo empate. Beleza? Saímos das competições sul-americanas e agora estamos na competição americana, a Major League Soccer. Será que Messi vai conseguir o que era praticamente impossível? Levar a equipe do Inter Miami ali para a zona de classificação? Rapaz, eu tenho lá minhas dúvidas, viu? E eu acredito que tem chance. Porque é o seguinte, ó. Eu vou mostrar a classificação para vocês aqui para ver o que é que acontece. Até o 9º colocado aqui, existe uma chance de classificação. O Inter Miami é o 14º. Até a última rodada ele era o último colocado da competição. Só que o que separa o Chicago Fire, que é o 9º colocado com 32 pontos, para o Inter Miami são 11 pontos. Ou seja, menos de 4 vitórias de um para o outro. Lógico que isso não é uma matemática simples, onde o Inter Miami vence todos os jogos e todos os times que estão acima dele perdem todos os jogos, né? Mas as chances do time do Messi vencer quase todos os jogos daqui até o final é grande, porque o time vem embalado, já ganhou uma competição, já ganhou o primeiro jogo de Messi na MLS com Messi marcando gol e essa chance existe. Se essa chance existe, os caras vão atrás disso. Galera, é tanto que a odd Eita, já deixei o spoiler aqui pra vocês. A odd pro Inter Miami vencer o jogo tá aqui, ó, de 1,50. Só que, quando você entra na vitória do Inter Miami, as chances de Lionel Messi marcar gol é muito grande. Rapaz, eu tava assistindo um jogo esses dias, eu até comentei com uns amigos meus, falei assim, cara, parece que na MLS os caras não marcam o Messi. Eu já vi por diversos jogos ele entrar na área numa troca de passe sozinho. Só que assim, lógico, não dá para comparar o nível técnico da Europa com o campeonato americano. Isso daí é o primeiro ponto, isso daí é indiscutível. Só que o cara com a genialidade, com a habilidade, com a inteligência que o Messi tem, o que é que acontece? Ele tá jogando ali com alguns jogadores que jogaram muitos anos com ele. Jogadores da época do Barcelona.
quando ele dá passes, ele já entra num ponto futuro que o cara que está marcando ele não consegue acompanhar. Foi exatamente isso que aconteceu no último jogo da MLS. Ele conseguiu encontrar o jogador da sua equipe passando pela direita, onde ninguém imaginou que o cara ia conseguir dar o passe. Ele deu o passe no meio de 3 jogadores, a bola encontrou o outro jogador, que eu não me lembro qual agora, próximo à linha de fundo, e ele já entrou sozinho dentro da pequena área e marcou o gol. Isso não é a primeira vez que acontece. Sem falar da possibilidade de pênalti, sem falar da possibilidade de bater falta. Então, assim, as chances de Messi marcar gols nessa MLS são muito grandes. Então, eu vou aqui com vocês, mais opções, e vou criar uma aposta junto com vocês. Eu sei que eu já criei uma aposta aqui no jogo do Palmeiras, mas essa aqui é interessante também. Inter Miami para vencer o jogo e jogadores, quem vai marcar? Lionel Andrés Messi Coutinho, anytime, para ele marcar a qualquer momento do jogo. Deu uma odd aí de 1,85. Observem, para Messi marcar um gol na partida, paga menos do que para o seu time ganhar o jogo. As chances do Messi marcar gol na MLS é cada vez maior. Beleza? Então, essa aí é a minha análise para esse jogo do Inter Miami, que joga em casa contra a equipe do Nashville. E aí, a minha análise é Messi marcar gol, Inter Miami vencer a partida, odd de 85%. E para encerrar as análises dos jogos dessa quarta-feira, um jogo que vai acontecer aí na parte da tarde, mas que é um jogo importantíssimo, tanto para a equipe holandesa do PSV, quanto para a equipe escocesa do Rangers. Esse jogo vale vaga para disputar a próxima Champions League, que já começa daqui a pouco mais de 3 semanas. É terminar esse jogo e no dia seguinte já tem sorteio da UEFA para Champions League. Então esse jogo vale a vida para essas duas equipes. O PSV marcou gol nas últimas 10 partidas, não perdeu nas últimas 10, marcou primeiro nas últimas 6, marcou 2 ou mais nas últimas 5 e ganhou 80% dos seus jogos, over 2,5 nas últimas 3. Rangers marcou nas últimas 6, não perdeu nas últimas 6, marcou 2 ou mais gols em 80% dos seus últimos 10 jogos, over 1,5 nas últimas 6, over 0,5 em 80%. Jogo completamente com a cara do over, do número maior de gols na partida. 2 times que jogam para frente, 2 times que atacam e avançam bastante. Tanto que no jogo de ida foi 2-2. Jogos de ida que geralmente costumam ser um pouco mais seguros, um pouco mais pegados, eles fizeram 2-2. O Rangers saiu na frente, PSV empatando. O Rangers fez 2-1, PSV empatou e o jogo terminou 2-2. Para esse jogo aqui, a minha análise é de mais de 2,5 gols com quase 60% de retorno. Então a minha análise para PSV Eindhoven, jogando em casa contra a equipe do Rangers, é mais de 2,5 gols nessa partida. Você poderia aqui pensar também numa possível ambas marcam, onde está um pouquinho mais valorizada, porém eu prefiro trabalhar aqui um mais de 2,5 gols, considero uma operação um pouco mais segura, beleza? E assim finalizamos mais um vídeo de análise. Hoje foram os jogos dessa quarta-feira, tivemos aí 5 análises de jogos para hoje. Teve análise do jogo do Messi, teve análise aí dos 2 jogos da Libertadores, do jogo da Sul-Americana, então bastante jogo importante. Teve também análise de jogo que vale vaga para a Champions League, o PSV recebendo em casa a equipe do Rangers da Escócia, beleza? Espero que vocês tenham curtido aí, deixa os comentários, deixa seu feedback, tamo junto e até amanhã.